Esse é o canal Será Verdade, seja muito bem-vindo. Quando você era criança, muito provavelmente deve ter escutado a historinha de João e Maria, assim como deve ter escutado muitas outras historinhas. Mas se eu dissesse para você que muitas dessas historinhas são mais que isso, e que muitas delas surgiram através de histórias reais, mas que foram contadas com alterações, para que ficassem no mínimo agradáveis, para que ficassem aceitáveis, e fizeram isso porque muitas pessoas não suportariam ouvir as verdadeiras histórias. A história de João e Maria foi publicada pela primeira vez em 1812 pelos irmãos Grimm, que também publicaram muitas outras histórias conhecidas, como por exemplo a da Rapunzel e a da Cinderela, que você também deve conhecer, entre muitas outras até que você talvez nunca tenha ouvido falar, como por exemplo os 3 cabelos de ouro do diabo. Mas todas essas historinhas que você conhece foram adaptadas, histórias que não eram nada felizes e que foram transformadas em contos de fada. E aí foram readaptadas diversas vezes no teatro, no cinema e na TV e chegaram até você. E chegaram até os seus filhos, se você tiver, como se fossem historinhas inocentes, com finais felizes, historinhas contadas para criança dormir. No dia 20 de fevereiro, vai aos cinemas do Brasil o filme Maria e João, o Conto das Bruxas, com a atriz Sofia Lillis, do filme It, a Coisa, que você deve ter visto, e também com a atriz Alice Creed, do filme Terror em Silent Hill, entre muitos ótimos outros atores. E nesse filme será contada pela primeira vez a história mais próxima do que de fato teria sido a realidade da historinha que você conhece como João e Maria. Para você ter uma vaga ideia, o comprometimento do diretor nesse filme e da produção foram tão intensos com uma verdadeira história macabra que eles escolheram gravar esse filme em um dos lugares mais assombrados do mundo, o Clube do Inferno, na Irlanda, que segundo histórias contadas na região, o próprio diabo frequentava o lugar. E esse lugar foi por muito tempo a sede de reuniões de sociedades secretas. O que se fazia ali dentro, ninguém sabe ao certo. Algumas informações que teriam saído de pessoas envolvidas no set de filmagem, algumas informações vazadas, foi da extrema dificuldade que encontraram ao gravar naquele lugar macabro. E a sensação estranha, o sentimento que a produção e os atores sentiram durante as gravações naquele lugar, serão passadas para o público ao assistirem esse filme nos cinemas. E o motivo da mudança da ordem nos nomes nesse filme, que agora se chama Maria e João, talvez seja para mostrar para você que nada nessa história está na ordem que você conhece, nem no nome. Absolutamente nada segue a mesma ordem, sem conto de fadas, sem historinhas para criança dormir, nada de filminho de ação de João e Maria, como o filme do Jeremy Renner, Caçando Bruxas, como se fosse o Van Helsing. Maria e João, o Conto das Bruxas, promete ser o mais próximo da verdadeira história e pode ter certeza que está bem longe de ser uma historinha feliz. Esse é o canal Será Verdade e hoje eu vou contar o que se sabe até o momento sobre a história do que passaram para você como a historinha de João e Maria. Ninguém sabe ao certo qual é a verdadeira história que esse filme vai mostrar, mas eu vou trazer aqui no canal hoje uma das histórias que circulam na internet que até o momento dizem ser a mais próxima da verdade. Aproveita para se inscrever aí embaixo. Esse é o canal Será Verdade. Essa história se passou na Alemanha medieval, aproximadamente no período da Grande Fome, que assolou grande parte da Europa entre 1315 e 1322, num período onde crimes, doenças e mortes estavam em níveis extremamente altos, até se comparados com os dias de hoje. Era absolutamente o inferno na Terra. Maria e João eram filhos de um casal muito pobre, onde
todos já estavam desnutridos devido à fome. E nessa época as pessoas morriam de fome em larga escala. O pai era lenhador e a mãe ficava em casa cuidando dos filhos. Quando era possível, todos saíam para caçar juntos. Diferentemente dos contos de fada, não era madrasta, era de fato a mãe. Mas a história foi alterada posteriormente porque as pessoas não aceitariam o fato da própria mãe ter feito o que fez com os dois filhos. Numa noite, os pais de Maria e João conversavam enquanto os filhos dormiam. Era comum tomar bastante água e dormir cedo para tentar amenizar a fome que eles sentiam. E nessa noite o casal discutia a respeito do que eles iriam fazer, porque o pouquíssimo que eles tinham para comer não era suficiente para sustentar muito menos 4 pessoas. E a mulher dizia que não demoraria muito até que todos morressem naquela casa. Então chegou num limite em que a mãe tentava convencer o pai de levarem Maria e João e os abandonarem na floresta. E iria fazer isso sabendo que os filhos morreriam ali. O infanticídio era uma prática muito comum nesse período, já que os pais não conseguiam se alimentar e nem alimentar os próprios filhos. Então os abandonavam em floresta para que pudessem ser mortos por animais. Isso quando os pais não tiravam as vidas dos seus filhos com as próprias mãos. Então a mãe teria convencido o pai para que no dia seguinte eles saíssem e deixassem os filhos na parte mais densa da floresta, para que eles não pudessem mais conseguir encontrar o caminho de volta. E assim foi feito. O casal entrou com os filhos na mata dizendo que iriam pegar lenha e procurar alimentos. Aí mandaram Maria e João se sentar e esperar por eles, e eles simplesmente desapareceram. As histórias infantis dizem que os dois teriam escutado os pais conversando, então João teria saído de casa e pegado pedrinhas para marcar o caminho no dia seguinte. Então, durante o trajeto que os pais fizeram com eles até a floresta, o menino foi jogando pedrinhas para marcar o caminho de volta sem que os pais percebessem. Então, depois de muito esperarem na floresta, seguiram as pedras e voltaram para casa, para surpresa dos pais. Na historinha infantil também diz que depois de um tempo os pais voltaram à floresta e levaram os dois novamente, sem aí que tivessem tempo de recolher pedrinhas para marcar o caminho. Mas João, que era muito esperto, teria tentado marcar o caminho de volta mais uma vez com os pedacinhos de pão que a mãe tinha dado para ele. Só que quando ele tentou voltar para casa, não conseguiu, porque os pássaros tinham comido as migalhas que ele tinha deixado no caminho. Mas muitos dizem que a verdadeira história não teve nada disso. Na primeira tentativa, os pais conseguiram despistar os filhos e eles se perderam porque a mata era muito densa. E aí eles andaram por horas e horas até ficarem esgotados. Estavam com fome, já não tinham muita força, estavam desnutridos. E depois de um certo tempo, de muita procura, eles acabaram encontrando uma casa no meio da floresta. Se aproximaram correndo com o restante das forças que tinham em busca de ajuda e em busca de comida, sondaram a casa, conseguiram ver que tinha comida e aí bateram na porta e uma mulher atendeu. Ela convidou os dois para entrar e na casa tinha bastante comida. De alguma forma, aquela mulher teria conseguido guardar uma grande quantidade de mantimentos. Em comparação à realidade daquela época, pode-se dizer que a casa era bastante farta. Frutas, pães e muitos pedaços de carne que até então não se sabiam de que animal era. Então eles conversaram, Maria e João explicaram que os pais desapareceram na floresta e a mulher disse que eles poderiam ficar até os pais reaparecerem, mas esse dia nunca chegou. Então a mulher, muito generosa, permitiu que Maria e João comessem pães, carne, o que tinha na casa por alguns dias. E hospitalidade numa época onde a fome assolava não era nada comum. Até que chegou no momento que a aparência de Maria e João não estava tão abatida por conta da desnutrição. Já não estavam tão magros como estavam quando chegaram. Até que os dois, num certo dia, cansaram de esperar pelos pais que nunca apareceram. E eles disseram para a mulher que eles iriam procurar o caminho de casa, para que os pais também pudessem conhecer a mulher que tem carnes e pães e comida, então convidar os pais para comerem ali também. E os dois, em sua inocência, pensaram que estavam no melhor lugar do mundo. A mulher sorriu, concordou e pediu para que, antes de fazer esse longo caminho, que os dois tomassem um chá. E aquele chá foi a última coisa
que os dois consumiram em vida. O chá estava envenenado, os dois morreram poucos minutos depois, e o que a mulher estava fazendo, alimentando eles por todo esse tempo, era para que eles engordassem, para que ela pudesse os comer. Durante esse período da grande fome, além dos crimes, doenças e pais que deixavam os filhos para a morte, também tinham muitos que praticavam canibalismo. Aquela carne que a mulher tinha na casa e que Maria e João consumiram durante aquele tempo era a carne dos próprios filhos que a mulher os matou para comer. Tempos depois, a mãe de Maria e João, que convenceu o pai a os abandonar na floresta, também teria morrido com uma das diversas enfermidades que assolavam a Europa naquela época. O pai, já sozinho por um tempo, num certo dia saiu para procurar alimentos e lenha como de costume, e por acaso ele teria encontrado a velha casa da mulher na mata, onde os filhos passaram os últimos dias de vida. Algum tempo já tinha se passado quando ele abriu. O que ele viu foram muitos vermes, ratos e um cheiro horrível. O corpo daquela mulher estava na sala em decomposição, porque ela acabou falecendo também por conta de uma enfermidade. E quando o pai entrou em um dos quartos daquela casa, viu muitos ossos e as peças de roupa que seus filhos estavam usando quando ele e a esposa os largou na floresta. E ali ele se ajoelhou e chorou, porque viu com os próprios olhos o que ele tinha feito. Há teorias de que essa casa também estava repleta de pentagramas e livros com demônios e símbolos satânicos, e por isso dizem que a mulher era uma bruxa e fazia muito mais do que devorar pessoas. E a teoria diz que além dessa mulher tinham muitas pessoas naquela região que participavam de uma seita onde consumiam pessoas durante rituais satânicos. Mas me diz você, será verdade? Essa é uma das histórias que muitos dizem ser bem próxima da verdade. E se ligada à Grande Fome e a tudo o que aconteceu na Europa, aos fatos históricos entre 1315 e 1322, não faria algum sentido? A gente vai saber no dia 20 de fevereiro o que de fato aconteceu. Se essa história desse vídeo aqui tem alguma relação com a verdade que será revelada em Maria e João, o Conto das Bruxas. Não esquece de se inscrever, esse é o canal Será Verdade. Oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien?